Então, a Energias do Brasil, ou EDP, como muitos conhecem, nessa última quinta-feira anunciou a intenção de fazer uma OPA, que é uma oferta pública de aquisição, e dessa maneira fechar o seu capital na nossa Bolsa de Valores e voar as tranças daqui. Na verdade, daqui é só da Bolsa de Valores, porque eles vão continuar operando no Brasil no setor de energia. E muitos alegaram que o motivo dessa OPA é justamente por uma agilidade, praticidade financeira, porque talvez seja muito mais interessante para a EDP nesse momento, que tem a controladora lá na Europa, se financiar em euro com uma taxa de juros mais baixa do que talvez se financiar com uma taxa de 13%, 14%, que é muito maior aqui no Brasil. E aí é claro que talvez saindo da Bolsa de Valores, as exigências e tal, elas acabem sendo um pouco mais afrouxadas e eles consigam trabalhar melhor com essa intercambiação, vamos dizer assim, para fazer a gestão deles do jeito que eles estão querendo. Então, basicamente, eu acho que esse acaba sendo um dos principais motivos, mas naturalmente, quando saiu esse fato relevante no mercado, muita gente ficou desesperada, muita gente me mandando mensagem, me mandando alguns questionamentos, né? Poxa, Bia, vale a pena já vender agora e comprar outra empresa de energia? Como é que funciona esse processo de OPA? Eu posso não aderir a essa OPA? E aí eu quero trazer todas essas respostas no vídeo de hoje, inclusive, né, tentar entender onde que nós poderíamos alocar esse capital de Energias do Brasil. Quero trazer um comparativo entre outras empresas do setor. Por isso, eu já faço convite para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo e já me contem aqui embaixo nos comentários se você, que é acionista de Energias do Brasil, né, de EDP, se você vai aguardar essa OPA para vender os seus ativos ou se não, você já vendeu e já tá procurando uma nova posição aí no setor de energia. Me contem aqui embaixo. Mas vamos lá, né, gente, voltando para a questão da OPA, eu quero começar trazendo para vocês então o seguinte, tá? Eles ofertaram por ação em comunicado, como vocês podem ver aqui, o valor de R$24 por ação. Ou seja, para cada ação que você tem de Energias do Brasil, eles estão dispostos a pagar R$24, o que representa, ou representava pelo menos, né, um prêmio de pelo menos 22%. Isso porque no dia anterior do comunicado, as ações elas estavam sendo negociadas ali na casa de 19, quase R$20. E é claro que naturalmente quando eles anunciaram então que, opa, a gente topa pagar esses R$24, quando o mercado abriu logo no dia seguinte, então as ações explodiram, porque muita gente saiu ali talvez tentando comprar alguma coisa no início para pegar algum prêmio ali no final, já que, poxa, ela tá pelo menos garantindo esses R$24. Só que aqui existe um porém, tá, gente? Esses R$24, eles não são tirados do imaginário da galera, né? Eles geralmente contratam uma empresa para fazer essa avaliação, que leva em consideração a média de negociação dos últimos 12 meses, o preço dos ativos da empresa e tal. E aí quem fez isso foi a Ernst Young, e eles chegaram a um preço justo ali, que eles estavam chamando, de R$20,01 até R$22,09. E aí é claro que a EDP, para tentar fazer com que essa OPA fosse aprovada de uma forma mais fácil, já ofertou algo a mais ali de R$24. E eu digo de ser aprovada mais fácil, gente, porque isso aqui é uma intenção de fazer uma OPA, só que ela precisa ser votada e aprovada por pelo menos 2/3 dos acionistas, ou seja, do free float, né? Hoje o free float dela, como vocês podem ver, tá em 42,32%, ou seja, 2/3 disso, que são das ações que estão circulando no mercado, precisam aprovar a OPA nessas condições que eles estão ofertando, tá? E cabe ressaltar que nesse comunicado inicial eles não trouxeram muitos detalhes. Por exemplo, não trouxeram prazo, mas eles estimam que entre 7 e 8 meses eles devem encerrar esse processo de OPA. Sobre os dividendos, eles falaram que sim, as pessoas vão receber os dividendos, mas que, claro, tudo isso pode ser ajustado ali no preço da ação. Isso porque eles anunciaram dividendos no final do ano passado, então esse ano ainda assim teríamos pagamentos de dividendos, tá? O ponto é, né? Esse processo de OPA, ele é até relativamente simples para o investidor. Por quê? E aqui eu já deixo minha recomendação, tá? Entra lá no site de RI e se cadastra no mailing, que é o e-mail deles de comunicação, porque tudo que acontecer em relação a essa OPA, você vai receber diretamente no seu e-mail. Por quê? Você vai ter o formulário de votação, né, se você aprova ou não nessas condições. Depois você provavelmente vai ter ali o anúncio, né, para você ter que aderir o formulário, né, para participar dessa OPA efetivamente. Então, para você ficar ligado em todos os próximos trâmites, eu já
deixo essa recomendação. Cadastrem-se no mailing direto no site de RI deles para ficar por dentro de tudo que vai acontecer, porque ainda tem muitas informações que serão divulgadas, tá? E um ponto sobre tudo isso é justamente isso, né? Eu trouxe para vocês que vocês podem participar da votação para quem for acionista e inclusive essa OPA ela pode não ser aprovada. Eu vi um movimento na internet de muitos investidores falando o seguinte, olha, esses R$24 até que tá ok, mas no meu entendimento a empresa ela vale muito mais, vale 27, vale R$30, então eu tô pensando em votar contra essa OPA. Por quê? Se a maioria dos acionistas votarem contra essa OPA, a empresa ela pode refazer uma proposta, talvez com algum outro valor, nós não sabemos efetivamente se isso aconteceria, mas tentar fazer uma nova proposta para que essa OPA fosse acatada. Só que aqui tem um porém, tá, gente? Eu acho que é muito remoto isso acontecer, eu acho que a maioria dos acionistas vão aceitar esses R$24, porque você já tem ali um prêmio em cima disso, e essa seria até então uma das maiores cotações que a Energias do Brasil teve nesses últimos anos. Então eu acho que boa parte deve sim acatar e votar a favor dessa OPA acontecer. E aí, claro, depois é só fazer a participação, né? É só aderir então aos formulários para participar dessa OPA, que muitas vezes inclusive pode acontecer pela corretora, tá? E o que acontece, por exemplo, se você não participar? Você não precisa aceitar participar dessa OPA. E aqui eu recomendo que vocês participem, tá? Porque se você escolher, olha, não acho justo, não quero participar, o que vai acontecer? Você vai continuar com as suas ações, você vai continuar com o seu capital investido na empresa, só que você não vai mais conseguir negociar elas em ambiente de bolsa, você vai ter que negociar isso no âmbito privado. E aí é uma baita de uma burocracia se um dia você quiser vender, e ao mesmo tempo você perde transparência nos processos, porque eles perdem a obrigação de divulgar todas as informações que eles divulgam para o mercado hoje. É claro que você ainda vai ter acesso, por exemplo, às questões financeiras e tal, afinal isso é divulgado com os acionistas, mas ainda assim a transparência sim, ela cai um pouco e depois para você negociar essa sua participação na empresa é só no âmbito privado. Então fica a minha recomendação de, assim que sair essa OPA, se ela for aprovada, que quando sair o formulário para você aderir a essa OPA, que você o faça, tá? E um outro ponto importante, tá, gente? E aí que muitos acabaram questionando. Beleza, você tá falando de aderir à OPA pelo formulário, mas existe a opção, e que muitos inclusive já estão fazendo, que é simplesmente sair vendendo a empresa agora e não vai esperar a OPA. E aí que existem algumas reflexões que eu vou fazer, e aí você vai entender por qual caminho que você vai seguir, tá? Porque o que acontece? Quando eles anunciaram essa OPA com o valor de R$24, e que é o que eu acho que efetivamente vai acabar acontecendo, então muitos pensaram assim, olha, já nesse dia, depois desse comunicado, já subiu 15%, 16%, ou seja, eu posso talvez só já vender com essa subida de 10, 15%, porque me sobrou uma diferença pequena ali de talvez nem 10%, que eu posso simplesmente vender esse ativo, alocar esse recurso em alguma outra empresa, talvez até de energia do mesmo setor, e buscar o meu retorno através disso e não vou me estressar com todo esse processo de OPA. E ao mesmo tempo, existem aquelas outras pessoas que pensaram o seguinte, olha, eu não sei no que eu vou investir agora, eu ainda não estudei as empresas de energia ou enfim, que seja de outro setor para saber onde eu vou alocar os meus recursos. Também não tenho certeza se essa OPA vai ser aprovada em R$24. Ela pode ser aprovada num pior cenário, vamos dizer, em R$24, mas vamos supor que talvez eles tenham que refazer a proposta e venha um valor maior, talvez eu consiga um prêmio maior. E aí muitos decidiram por hora não fazer nada e estão aguardando a OPA então para aderir a ela, porque o prêmio de R$24 ele já está garantido. Então se você tem um preço médio abaixo disso, que é muito provável, então você já está ganhando dinheiro em cima dela. Mas então você basicamente tem que refletir essas duas questões. Se você já sabe onde alocar e você acha que você vai conseguir ter um retorno maior, muitas vezes dentro desses 6, 7, 8 meses que podem ocorrer a OPA, então ok, você pode vender e já alocar seu recurso em alguma outra empresa. Se você ainda não sabe muito bem o que fazer com esse dinheiro, não tem problema você aguardar, esse processo ele vai demorar ainda um pouquinho, talvez você não decida vender agora, mas pode vender daqui um tempinho, ou efetivamente aguardar a OPA e aí sim começar a pensar no que você vai fazer com o seu dinheiro. Mas, pensando já em ambas as possibilidades, que sim, em algum momento nós vamos ter que alocar os nossos recursos em algum outro ativo, eu decidi então no vídeo de hoje trazer algumas empresas que eu dei uma mapeada, que talvez tenham características ao menos um pouco parecidas com Energias do Brasil, para nós tentarmos entender como que elas poderiam talvez tentar cumprir
mais ou menos o mesmo papel dentro da nossa carteira, tá? E aí, para isso, eu utilizei o Trademap. Na lâmina de empresas, existe lá um comparador que a gente consegue fazer. E aí, eu acabei trazendo, então, algumas empresas. Aqui, em primeiro lugar, gente, como vocês podem ver, eu trouxe Neoenergia, Engie, também trouxe a AS Brasil, a CPFL e a Copel. Tá? Então, inicialmente eu trouxe essas 5 empresas, mas eu vou trazer mais. Segurem as pontas aí, tá? Então, só para vocês entenderem, eu, por exemplo, já tenho Neoenergia, já tenho Engie e tenho, óbvio, Energias do Brasil. Então, uma das possibilidades que eu estou trabalhando dentro desse cenário é que, olha, a partir do momento que eu liquidar as minhas posições em Neoenergia, então eu posso simplesmente redistribuir entre essas outras 2 empresas que eu tenho. Neoenergia ou até mesmo Engie. Ainda assim, talvez até dando uma ênfase um pouco maior para a Neoenergia, que acabou sofrendo um bocado nesses últimos meses e que acabou perdendo peso dentro da minha carteira, né? Mas o ponto aqui é que, como vocês estão vendo, eu tentei trazer empresas que elas não são, por exemplo, uma puramente transmissora como uma Taesa ou como uma Isacetep e tal. Eu tentei trazer empresas que elas acabam atuando em vários subsetores do setor de energia, seja na geração, na transmissão, distribuição ou comercialização. Então eu tentei trazer essas empresas que acabam contemplando mais de um subsetor, assim como era Energias do Brasil, e para tentar, óbvio, trazer essa diversificação para dentro da carteira. Dentre essas 5 primeiras, como vocês podem ver, então a AS Brasil e Neoenergia foram as que mais acabaram caindo no período desse último ano. E aí o que nós temos aqui? Nós temos que a Copel hoje é a que tem o maior dividend yield de 11,92%, e aqui cabe ressaltar que Energias do Brasil também era sim uma excelente pagadora de dividendos, então talvez para você que vai tentar substituir ela e também está pensando em alguma questão de dividendos, vale a pena você olhar para essa questão também. Claro que depende da sua estratégia e cabe ressaltar, né, que sempre os dividendos são descontados do preço ali da ação, mas também cabe a ideia de talvez você não tá buscando dividendos nesse momento, talvez tá buscando crescimento, tentar compensar esse prêmio aí de risco buscando alguma empresa de crescimento. E aí, nesse caso, uma das empresas que eu acabo gostando dentre essas 5, acabam justamente recaindo para a Neoenergia. Então, Neoenergia, como eu trouxe para vocês, de todas essas 5 que eu estou mostrando, é a que tem a relação preço-lucro mais baixa, de 3,6, 3 vezes e meia, basicamente. Então, essa relação que muitas vezes é um indicador de preço que a gente acaba aliando, né, claro, com outros também, ela acaba indicando que acaba sendo a mais descontada nesse momento diante do setor, mas claro que são riscos diferentes para cada uma das empresas. E a média de preço-lucro do setor como um todo gira aí na casa de 10, 11 vezes preço-lucro, tá? E ela, ao mesmo tempo, consegue aliar um dividend yield aí de aproximadamente 6%. Então, é um dividend yield bem mediano, não é nem algo tão ruim, por exemplo, que pague 1, 2% para uma empresa de energia, que nós estamos acostumados a ver dividendos um pouco mais altos, mas também não é nada exorbitante ou muito alto, como nós já vimos com Taesa, com Isacetep, até mesmo com Energias do Brasil. Estamos vendo que Copel também está sendo uma boa pagadora de dividendos. Então, dentre essas 5 primeiras que eu trouxe para vocês, as que eu acabaria olhando talvez para redistribuir o meu capital seria a Neoenergia, Engie e a Copel. Mas é claro que não acaba por aqui. Como eu trouxe para vocês, existem outras empresas que dá pra gente dar uma olhadinha, tá? E aqui eu quis trazer então a Alupar, Equatorial, Eletrobras e Cemig, tá? Como vocês podem ver, muitas dessas empresas vão acabar tendo um dedinho do governo, tá? E é claro que algumas elas podem ter até uma volatilidade maior por ter um peso maior do dedinho no governo ou estar no centro de alguns debates, como é a questão da Eletrobras, né? Então, a Eletrobras, ela sim se tornou uma boa empresa, foi feita a capitalização, mas ela está no centro do debate porque o atual governo, por exemplo, está querendo dizer que quer reverter algumas privatizações, e aí muitos têm o receio, por exemplo, que isso possa acontecer com a Eletrobras. Então, nesse momento, onde nós temos ainda um governo que aparentemente, ao meu ver, ainda não desceu daquele palanque das eleições e continua com esses discursos um pouco mais inflamados, eu teria uma certa cautela com essas empresas que são um pouco mais sensíveis nesse momento, e não quero dizer que elas não sejam boas, elas são, mas para quem investe tem que estar preparado porque tem uma volatilidade um pouco maior, mas eu acho que existem algumas outras opções também, e aí a gente
sai um pouco da questão dos dividendos, como eu estava trazendo para vocês, e talvez uma busca por um certo tipo de ganho de capital. E aqui, dentre essas que eu trouxe para vocês, Equatorial acho que também poderia ser uma opção, mas confesso que as outras 3 anteriores acabam sendo ali talvez uma das minhas preferidas e muito provavelmente aonde eu vou acabar realocando esse capital. Uma das opções que eu mapeei que seria uma possibilidade seria, com a liquidação de Energias do Brasil, talvez colocar uma parte em Neoenergia, que eu já tenho na carteira, e aí criar uma posição nova em Copel, que sim, também tem o dedinho do governo, mas ela é bem menos sensível, por exemplo, do que uma Eletrobras, e ao mesmo tempo ela meio que cumpre um papel muito parecido ali com Energias do Brasil no quesito de dividendos, beleza? Mas basicamente, gente, é claro que esse comparativo que eu trouxe para vocês, ele é muito superficial, a gente coloca eles, olha os principais indicadores e tal. A minha recomendação é que quando você for fazer essa análise para os seus investimentos, que sim, seja pelo Trademap ou qualquer outra plataforma que você for utilizar, que você realmente olhe no detalhe, olhe um histórico maior, porque a ideia realmente aqui hoje era tentar mapear algumas empresas que tivessem essa diversificação de subsetores, algumas pensando em dividendos, algumas pensando em crescimento, para, claro, se tiver alguma que seja do interesse, aí sim a gente debruçar em cima dela e fazer uma análise, porque é assim que se faz um stock picking, né? Você precisa realmente olhar o histórico, olha os balanços, olha os indicadores, se você sentir confiança, aí sim você traz para sua carteira, beleza? Dito tudo isso, gente, e entregue todas essas informações, eu espero que de alguma maneira eu tenha conseguido clarear um pouco esse momento sobre essa OPA de Energias do Brasil e até mesmo ter talvez trazido aí um mapa mais ou menos de algumas possibilidades que vocês podem ter ao ter as suas posições liquidadas e ter que realocar esses recursos, tá? Me contem aqui embaixo se vocês já decidiram o que vocês vão fazer, se vocês vão alocar em algumas dessas empresas ou alguma que eu não trouxe hoje aqui no vídeo. Eu quero saber, esse tipo de debate é sempre muito interessante. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.